É isso aí, pessoal, vamos para mais um Fala Terráqueos e continuando a nossa série de teatro, continuamos também falando dos conceitos de Jutta Hagen e estamos falando dos 5 sentidos. Isso. Hoje vamos falar de outras coisas, né? Toque, ouvir. Então, quando nós estamos no palco e se por acaso tivermos que cortar uma cebola em cena, então é importante que nós antes, né, lembremos como é cortar uma cebola, qual é o toque que nós temos com a cebola, o cheiro, tudo isso que vai acabar fazendo com que a gente se sinta mal, até chore, e tudo isso na vida real. No palco, é lógico, isso não poderá acontecer. De repente, se nós cortarmos uma cebola de verdade, nós podemos nos descontrolar e a cena vai para o espaço. Então é importante que nós saibamos fazer isso com outro objeto, tipo uma maçã, uma laranja, e camuflá-la como se ela fosse uma cebola de verdade, mas na hora de cortar nós não estaremos cortando a cebola real, porém lembrar do que nós sentimos ao cortar uma cebola real. Então esse é um trabalho do ator, ou seja, fazer essas substituições que nós já falamos, principalmente em cena, né, se for algo tipo cortar uma cebola, que realmente não é fácil. Outra coisa importante é a textura, né? Ou seja, quando nós recebemos um aperto de mão, nós temos que perceber na vida real que tipo de aperto de mão é esse. É de um amigo, de um inimigo, é de uma pessoa que nós gostamos, qual é a textura da pele, se é suave, se é áspera, se ela está úmida, se ela está seca, qual a pressão desse aperto de mão, se ele é bem forte ou se ele é bem fraco. Temos que perceber essa textura toda, e não só da pele, mas também de todos os objetos que nós tocamos, a textura de uma madeira, de algo de plástico, do papel, tudo que nós colocarmos na mão, qual a textura, qual é a sensação que nossas mãos têm e que refletem para o corpo todo. Isso é muito importante nesse momento de analisarmos o que nós temos que levar para o palco, para a personagem, e ao mesmo tempo analisarmos a nossa vida. E outra coisa muito importante é o que nossos ouvidos captam, o que nós ouvimos. Não? O ator em cena, ele tem que estar ali sabendo exatamente o que ele está falando e ao mesmo tempo o que ele ouve do outro ator. Isso é importante, porque geralmente o que acontece com muitos atores, eles se pegam somente na deixa. O que é a deixa? Aquela última palavra do texto do outro ator, que é a deixa para eu falar no meu texto. Só que nós não podemos nos ligar nisso, nós temos que nos ligar no texto inteiro, ou seja, tudo que é dito em todas as palavras, para que nós saibamos voltar ao que precisamos com o texto da nossa personagem. Então isso é importante nós refletirmos. Não é só ficar ligado no final do texto, mas em todo o texto do outro ator. Então nós temos que fazer o que com nossos ouvidos? Perceber tudo que nós ouvimos, ou seja, os sons, as melodias, os barulhos estranhos, como que nossos ouvidos captam isso e o que nós sentimos. Que nós temos que levar isso para o palco. Às vezes a personagem vai ouvir uma coisa estranha, vai tropeçar, vai fazer um barulho, alguém faz um barulho, ao mesmo tempo na plateia. A plateia faz um barulho, alguém tosse, alguém abre uma bala, nós temos que nos desvencilhar desse som e continuarmos o máximo focados naquilo que está acontecendo no palco. Então nós temos que lembrar de todos os sons possíveis, não só no palco, como no extra na plateia. Essas tosses, às vezes um celular toca, isso é terrível para o ator, mas nós temos que saber ter o jogo de cintura com tudo isso. Mas voltando às cenas que nós temos que ouvir, nós não podemos ficar ligados somente na intenção das palavras, mas qual o propósito daquilo que está sendo dito? Qual o objetivo maior que chega até os meus ouvidos, chega até a minha personagem e eu preciso falar meu texto? É importante que nós saibamos o propósito e lembrar sempre que na nossa vida real, nós muitas poucas vezes, nós ouvimos tudo que o outro fala. Se nós estamos numa palestra ou a pessoa está falando bastante, nós vamos pegando coisas do que a pessoa está falando muitas vezes, porque nós já sabemos às vezes algumas coisas do que ela está tratando para nós, e nós depois conversamos, ou falamos, ou damos a resposta. Mas é difícil que todos nós prestemos atenção em tudo que é dito. Então o ator tem que fazer esse trabalho, porque é muito difícil as pessoas serem desenvolvidas nos 5 sentidos. E o ator tem que fazer o máximo para ele ser desenvolvido, principalmente na audição, na fala, na sua visão, em tudo, para que ele esteja completo no palco. Então é um trabalho muito grande. Então o ouvir
o captar é importante, porque se nós fizermos isso direito, nós vamos ser mais do que um ator, nós vamos estar ali prontos para a situação, e não vamos ser um ator que muitas vezes ela chama de canastrão, que só faz o básico, só faz aquilo que foi pedido e não vai além, né, do que é realmente ouvir, do que é realmente tocar, do que é realmente cheirar. É os 3 pontos que nós tocamos hoje. É isso aí. Então, o ator é um trabalho muito ali de tato, de sentimentos, 5 sentidos. Então, o ator tem que sentir tudo, e principalmente isso do que ela falou, do ouvir é importante. Eu preciso ouvir tudo que o outro está falando para mim em cena. Não posso me ligar só, porque quando eu devolvo, eu tenho que ver o propósito, então o sentimento vai junto com as palavras, né? Vai ali brotar tudo de uma vez. Se eu só sou ligado na minha deixa, ou eu só ouço por ouvir e despejo meu texto, eu sou um ator canastrão, eu sou o ator repetitivo e eu não vou transmitir nenhuma emoção para o público. Então eu tenho que ouvir, saber o texto do outro inteiro, né? Captar o propósito e devolver na mesma sintonia, de propósito, de emoção, das palavras bem colocadas, de uma dicção perfeita, para que todos entendam e ali haja emoção e transmita ao público o melhor possível da história da peça e que as personagens nossas, de atores, sejam quase perfeitas, basicamente, que o público se identifique e entenda o que está acontecendo. É isso aí. Continuamos semana que vem com mais 5 sentidos. Vamos falar de outra parte, tá? Mas fique aí. Ou seja, o trabalho do ator é muito árduo. É um trabalho muito minucioso. Não pode ser simplesmente decorar o texto, que vocês já sabem que eu falei isso muitas vezes aqui. É isso aí, gente. Voltamos a qualquer momento com Fala Terráqueos. Se inscreva no canal, deixe seu like, tá? Não esqueça os pirandelos às quartas e aos sábados. É isso aí, gente. Voltamos a qualquer momento com mais Fala Terráqueos.